Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus possa nos envolver nossos corações, Assim seja. para que nossas mentes e nossos corações estejam em sintonia com a boa espiritualidade que ampara o serviço dessa casa. E a gente possa, de coração e mente aberta, absorver os melhores ensinamentos que gentilmente a espiritualidade nos oferece através do Evangelho. E vamos pedir especialmente vibrações para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que tanto necessitam da caridade, de doação de amor, de sentimentos positivos, para que eles possam se reerguer e encontrar a paz e a serenidade necessária para seguir firme na jornada evolutiva. Bom, hoje nós vamos falar sobre o bem e o mal. E não vai ser a primeira nem a última vez que esse tema está sendo abordado aqui nessa casa. Porque esse tema ele é muito relevante. E qual é a relevância da gente entender o bem e o mal? A gente vive ainda num mundo de provas e expiações. E o que significa viver num mundo de provas e expiações? A gente vive num mundo que o mal ainda prepondera. O mal ainda se sobressai ao bem. Então, se a gente dividir a população entre nós encarnados e desencarnados que está aqui no mundo, existem algumas pessoas praticando bem. Existem outras pessoas, algumas pessoas praticando mal. E a grande maioria das pessoas, a gente já não pensa mais em fazer o mal. A gente já tem essa consciência que a gente não deve fazer o mal. Então, se tem um grupo fazendo bem, um outro fazendo mal, e o mal está preponderando, e a grande maioria não está mais fazendo mal, a gente tem que entender por que a gente está num mundo onde o mal está prevalecendo. E ele prevalece porque a gente não praticar o bem, a gente está incorrendo na prática do mal necessariamente. Então, a grande maioria das pessoas que elas não fazem o mal, elas não têm mais essa vontade de agir com maldade, a gente peca por omissão. A gente peca porque a gente não se esforça para fazer o bem que é necessário. E aí o mal prevalece ainda. Então, a nossa grande missão é a gente sair desse estágio de não desejar mais o mal, não fazer o mal que a gente já conquistou e partir efetivamente para praticar o bem, para a gente pôr em prática, fazer o bem uma ação positiva na nossa vida. Porque se a gente deixa de fazer o bem, a gente está exercitando o mal por omissão. Também é importante a gente saber que se a gente crê em Deus, se a gente crê na sabedoria e na providência divina, e a gente quer melhor compreender a justiça de Deus, e essa providência, essa sabedoria, a gente precisa compreender realmente o bem e o mal. Porque quem aqui acredita em Deus? Todos, Eu. E se a gente acredita em Deus e a gente sabe que Ele é todo justiça, todo bondade e sabedoria, a gente precisa entender então o que é o bem para a gente poder trilhar de uma maneira mais reta um verdadeiro caminho que nos aproxima de Deus, certo? É essa a grande importância de a gente compreender o bem. Então a doutrina espírita, a primeira pergunta que Kardec faz no Livro dos Espíritos é: o que é Deus? E a espiritualidade responde que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, se Deus é a causa primária de todas as coisas, a gente pode afirmar que Deus criou tudo que existe, certo? Aí vem o grande dilema do estudo de hoje. O mal existe?
Aí a gente precisa refletir. Quem acredita aqui que o mal existe? Então, se a gente acredita que o mal existe e Deus criou tudo que existe, a gente é levado a crer que Deus criou o mal, certo? Isso é correto. Se Ele criou tudo que existe, Deus criou o mal. Então a gente tem, mas se Deus criou o mal, Ele não pode ser todo justiça, todo bondade e todo sabedoria. Então a gente tem realmente um dilema aqui agora para a gente resolver. E é isso que a gente vai tentar resolver à luz da doutrina espírita aqui. Então, quando a gente começa a estudar o bem e o mal, que é o capítulo 3º aqui da Gênesis, né, que é um dos livros da obra de Kardec, né, das obras básicas, ele começa esse capítulo falando da fonte do bem e do mal. Então ele diz assim: sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo esse princípio toda sabedoria, toda bondade e toda justiça, tudo que provém dele deve compartilhar esses atributos. Pois o que é infinitamente sábio, justo e bom não pode produzir nada irracional, mal e injusto. Então, o mal que observamos não pode ter originado de Deus. Certo? E se a gente já entendeu que o mal não pode vir de Deus, e a gente tem essa percepção do mal, eu até comecei aqui falando que o mal prepondera ainda no mundo de provas e expiações, o que dá causa a esse mal? E o Emmanuel, na questão 135 do livro O Consolador, ele nos diz assim: o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo, mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Então, aqui a gente começa, o que dá causa ao mal não foi Deus, né? É a gente se voltar contra as leis de Deus, a gente agir em desacordo com essas leis de Deus. E por que a gente age em desacordo com as leis de Deus? Porque a gente acha que nós somos mais importantes que Deus, que a gente tem mais sabedoria que Deus e que a gente entende o mundo de uma maneira mais justa do que Deus. E aí a gente começa, com foco nesse nosso egoísmo, nesse nosso orgulho, a gente começa a contrariar a lei de Deus. E aí sim surge o mal. Aí o mal está explicado, a existência do mal. Então, aí na questão 630, lá do Livro dos Espíritos, que é no livro 3º, que fala das leis morais, Kardec vai abordar o tema do bem e o mal, e a espiritualidade vai explicar para a gente, né? Então, na questão 630, o Kardec pergunta: como se pode distinguir o bem e o mal? E a espiritualidade responde: o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal, tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é conformar-se à lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. Então aqui a gente vai começar a entender por que a gente precisa ter essa certeza que o mal não é criação de Deus. Porque eu perguntei aqui quem acreditava em Deus, e aqui, lógico que a resposta é 100%, todos que estão aqui creem em Deus. Mas existem pessoas que não acreditam na existência de Deus. E não é que sejam pessoas más, não, são pessoas que ignoram a existência de Deus e podem praticar coisa muito boa na vida delas. Mas essas pessoas, se chegarem para conversar com alguém que acredita em Deus,
elas vão tentar fazer você desacreditar em Deus exatamente por essa questão. Porque eles vão questionar que se Deus existe, como é que pode, né, um rio subir mais de 5 metros e levar filhos, deixar filhos, leva a vida de filhos e as mães ficam desoladas com o coração partido? Como é que pode um rio dizimar uma cidade toda onde a pessoa não tem nem referência? E perder a referência que eu estou falando é mais do que perder o bem material. É você não saber nem aonde vai recorrer para ter ajuda. Você não tem mais um posto de saúde, você não tem mais uma escola, você não tem mais uma creche, você não tem mais nada. Então, e aí vão questionar também como é que Deus permite que existam doenças que não tem cura, que faz as pessoas sofrerem no leito até desencarnarem, e as pessoas às vezes não levam uma vida no mal, não levam uma vida desregrada, né? Como que isso acontece? É assim que essas pessoas vão tentar minar essa fé que a gente tem em Deus, essa nossa crença na justiça divina. E é por isso que a gente precisa ler várias vezes o que é o bem e o mal, entender como que vem cada um e como que cada um surge e é utilizado pela providência divina para a gente poder seguir firme, acreditando no amor de Deus por todos nós. Porque senão a gente acaba duvidando da nossa fé, a gente acaba vacilando na nossa fé. Então, o bem, a gente viu aqui pela questão 630, né, que ele existe numa forma absoluta. O bem, Deus é a expressão suprema do bem. Já o mal, ele não tem essa existência absoluta. E eu vou contar uma história para a gente compreender, né, como que o mal existe. Um professor na Alemanha, querendo exatamente criticar aqueles que acreditavam em Deus, os alunos dele, ele faz essa pergunta: Deus existe? Sim. E ele pergunta, todo mundo responde que sim. Deus criou tudo que existe? E todos os alunos afirmam que sim. E ele pergunta, o mal existe? Aí os alunos dizem que sim. Então ele diz que Deus não é bom, que é mal na turma, e se contenta com isso porque ele provoca uma indignação nas pessoas que estão lá. Um dos alunos dessa turma levanta a mão e faz uma pergunta para o professor: professor, o frio existe? Aí o professor diz, claro que existe. Aí o aluno fala, o senhor está enganado, porque o frio ele não é nada mais do que a ausência do calor. Isso fisicamente a gente pode comprovar. Ninguém estuda o frio, você estuda o calor, é uma energia, você consegue fazer estudos científicos sobre o que é o calor. Então o calor realmente existe. O frio nada mais é do que essa ausência de calor. Quando você não tem um calor sendo transmitido, você tem essa percepção do frio. E aí o aluno continuou, professor, a escuridão existe? E o professor disse, claro que existe. Ele falou, mais uma vez, o senhor está enganado, porque a escuridão nada mais é do que a ausência de luz. E mais uma vez, ninguém tem estudo do que é a escuridão, mas todo mundo já conseguiu refratar uma luz, saber que ela se decompõe em cores, né? Tem todo um estudo palpável em cima da luz. Então, a escuridão é só a ausência de luz, e basta um raio de luz para acabar com a escuridão, né? E aí ele faz a pergunta de novo para o professor: professor, o mal existe? Aí o professor disse, existe. E aí ele disse, o senhor está mais uma vez enganado, porque o mal simplesmente é a ausência de Deus no coração dos homens. O que existe é o bem. Então, é da mesma forma que a gente tem que entender como que o mal prepondera. E Deus não criou ninguém mal e ninguém destinado a fazer o mal. A gente não veio aqui, a gente precisa entender isso. A gente vive no mundo de provas e expiações? Sim. A gente cria débitos que a gente precisa resgatar,
com as pessoas e com as leis de Deus? Sim. Agora, você não vem para fazer um mal a alguém para que esse mal faça-se uma justiça divina. Você não vem fadado a fazer um mal a ninguém. A gente foi criado simples e ignorante. E a gente recebeu inteligência e o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nos permite fazer as escolhas que a gente quer fazer na nossa vida. São essas escolhas que, se a gente faz de acordo com as leis de Deus, a gente está escolhendo fazer o bem. Se a gente faz escolhas em desacordo com a lei de Deus, a gente está praticando o mal. E é assim que a gente vai se distanciando um dos outros na escala evolutiva. Tem gente que faz mais escolhas certas, outros fazem escolhas mais ou menos certas, outros fazem escolhas totalmente erradas. Mas não existe quem não tenha o bem dentro de si. Não existe quem não esteja lutando para que esse bem prepondere dentro do seu coração. Isso eu estou falando com todos os homens que existem, todos os espíritos que existem. Nós fomos criados para o bem. Você pode ver a pessoa fazendo a coisa mais absurda, mais reprovável que você entenda na sua vida, uma barbaridade. Aquela pessoa tem a mesma bondade, tem o mesmo amor no coração que você tem. Só que ela ainda não encontrou esse amor dentro dela e não fez escolhas que fizessem potencializar esse amor dentro dela. E é assim que a gente vai caminhando por esse caminho do bem e do mal. E o Kardec chega na questão 631 e fala assim: o homem tem por si só os meios de distinguir o que é bem do que é mal? Sim, quando acredita em Deus e quer saber isso. Deus lhe deu inteligência para discernir um e outro. Então, para a gente saber se a gente está fazendo o bem ou o mal, não basta a gente acreditar em Deus. A gente tem que acreditar em Deus e querer saber distinguir entre o bem e o mal para a gente poder escolher melhor. E a gente tem inteligência suficiente para isso. E a gente pensa, se o mal é a gente estar em desacordo com as leis de Deus e o bem é seguir as leis de Deus, como é que a gente pode ter acesso a essas leis de Deus? Na nossa consciência. Porque diz também o livro dos Espíritos que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência e no nosso coração. Então, qualquer um de nós pode a toda hora que quiser saber se o que vai fazer é bom ou é ruim, buscar acessar essa nossa consciência. Se tiver dúvidas ou não conseguir compreender, estuda mais sobre aquele assunto e vai buscar mais verdades, que você vai ter a resposta do que você vai fazer, é bom ou é ruim. E o Kardec, ele sempre ficava buscando uma maneira de aliviar o nosso lado, né? Porque ele se colocava na posição de humano perguntando a espiritualidade, porque ele queria saber, né, a verdade, ele queria trazer a verdade. E ele pergunta na 632: o homem que está sujeito ao erro não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e acreditar que faz o bem, quando na realidade pratica o mal? Então, isso é muito natural também. Às vezes a gente está fazendo uma coisa que está achando que está abafando, está fazendo bem, né? E a gente pode estar redondamente enganado sobre o que a gente está praticando e está praticando mal. Porque a gente é humano, a gente erra no nosso conceito de que a gente está fazendo bem. Eu posso dar um exemplo até muito natural. Quem aqui é pai, aqui hoje, né? Os pais têm uma tendência de proteger demais os filhos. E proteger por muito mais tempo do que eles precisam. Porque a gente não quer ver nossos filhos se frustrar. A gente não quer ver nossos filhos passar por nenhum tipo de desgosto, de desilusão. E aí a gente começa nessa super proteção, achando que está agindo plenamente no bem, tirando a possibilidade dos nossos filhos enfrentarem as frustrações que eles vão encontrar invariavelmente na vida deles. Pode não encontrar enquanto está sob a sua proteção ali, porque você
priva ele desse encontro. Mas quando chegar lá na frente, a vida vai apresentar uma frustração para ele. E pode ser uma frustração muito pequena e ele tratar isso como um monstro na vida dele. Porque ele nunca aprendeu a lidar com essa emoção. Então, esse é um caso simples da gente encontrar que a gente pensa que está fazendo bem, por excesso de zelo, e a gente está agindo no mal. E a espiritualidade responde para a gente, que ele diz assim: Jesus vos disse, observai o que gostarias e o que não gostarias que vos fizessem. Tudo se resume nisso. Vós não vos enganareis. E aqui é uma maneira da gente não errar quanto a estar agindo mal ou não em relação ao próximo. Porque isso não tem como errar. Se você não gosta que uma pessoa grite com você, haja com raiva com você, que uma pessoa não te perdoe, que uma pessoa te ofenda, você não pode fazer isso com ninguém, porque com certeza você vai estar fazendo um mal. É fácil você identificar quando você está agindo mal, quando você não gostaria de sofrer aquilo que o outro está fazendo contigo, né? Então, esse caminho é um caminho que a gente pode seguir seguro. O problema é como você vai saber se está errando ou acertando no mal quando esse relacionamento é com você mesmo. Porque aí não tem essa reciprocidade, né? Se eu não quero que o outro faça comigo, eu não faço com ele. Assim é fácil, né? O difícil é fácil você descobrir. É fácil saber o que você não quer que façam com você. O difícil é você não fazer o que você não gosta que façam com você com os outros. Isso é mais difícil. A gente precisa se policiar quanto a isso. E aí Kardec chega na pergunta 633 e ele fala assim: a regra do bem e do mal. Kardec é muito inteligente na elaboração das perguntas. Ele vai esmiuçando o assunto para que fique tudo muito bem abordado, né? E ele fala: a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Ele está afirmando isso. Esse de você não querer para o outro que faça com você não funciona quando você está se relacionando consigo mesmo. O homem tem nessa lei natural a regra de conduta em um guia seguro? Então, e os espíritos vão responder: quando comeis em excesso, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus vos dando a medida do que necessitais. Quando a excedeis, sois punidos. Isso vale para tudo. A lei natural traça o limite das necessidades do homem. Quando ele ultrapassa, é punido com sofrimento. Se o homem sempre escutasse essa voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males que acusa a natureza. Então, isso, aí sim, é a maneira da gente entender o mal que a gente faz a nós mesmos. Porque as leis de Deus, elas estabelecem tudo aquilo que é necessário para a gente evoluir, para a gente ser bom. Só que a gente não vai atrás do que é necessário, a gente vai atrás do que a gente deseja, do que a gente tem prazer, que é muito diferente. O que a gente deseja é o que é necessário para a gente. E aí sim, a gente vai cometer o mal comendo muito mais do que a gente precisa, bebendo muito mais do que você precisa para você participar até com uma reunião social, a gente comete excesso. Tendo desregramentos de ordem nas relações sexuais, obsessões. Então, existem várias maneiras de você abusar e cometer excesso. E tudo isso se transforma em um mal para você e você vai acabar sofrendo por isso. Se você tem você pensa muito, tem excesso de preocupações com o futuro, você fatalmente vai entrar numa crise de ansiedade. Isso vai te trazer doenças no seu corpo físico. Então, para você ver que tudo, né, nessa maneira de se relacionar com os outros e com a gente mesmo, a gente vai dando causa ao mal. E Deus não criou a gente para a gente abusar do que existe na natureza.
Ele criou a gente para a gente consumir o que é necessário para a gente, né? E Deus não criou a gente para a gente se relacionar fazendo com as outras pessoas que a gente não gostaria que fizessem com a gente, né? Muito pelo contrário, as leis de Deus são todas voltadas para o bem. Então a gente precisa começar a refletir sobre isso, né? E a gente faz o mal por prazer. Você pratica o excesso é por prazer. Você sabe que aquilo faz mal para a sua saúde, mas você não consegue resistir ao prazer que aquilo ali vai te dar. E a gente precisa começar a entender isso, né? A gente ficar nessa ociosidade que a gente faz e não praticar o bem é porque o bem dá trabalho para a gente fazer. O bem exige de nós um esforço. Agora, ficar no mal, você só tem prazer e te dá uma sensação muito agradável você permanecer na zona de conforto. Por isso que a gente ainda vive no mundo de provas e expiações, onde o mal prepondera, porque a gente não está disposto a arregaçar a manga e fazer o bem que é necessário. Para a gente ter uma noção desse mal, de a gente fazer o mal por omissão, né, que é não fazer o bem, existem as bem-aventuranças que elas vão seguindo uma escadinha. Você tem que passar por todas elas para atingir a outra. A terceira bem-aventurança, ela fala que bem-aventurados são os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. E a sétima, ela fala, bem-aventurados serão os pacificadores. Ou seja, você primeiro tem que ser manso e pacífico. Mas ser manso e pacífico significa que eu não respondo o mal com o mal. Eu não estou respondendo o mal. A pessoa faz o mal, eu não reajo a isso. Eu fico manso. Agora, ser pacificador, e para ser pacificador você precisa ser pacífico, não é mais não responder ao mal que te faz, é você responder ao mal praticando o bem. Exige um esforço para você praticar o bem. É um passo maior, e quando você atinge essa bem-aventurança, você atinge a condição de ser proclamado filho de Deus. E o que é atingir essa condição de ser proclamado filho de Deus? Quer dizer que você está honrando ao Pai, você está honrando a Deus, você está praticando o bem, como Jesus ensinou. Você está respondendo ao mal com a prática do bem. É muito mais difícil atingir esse nível, e como a gente está ainda distante disso, porque a gente não é pacificador, a gente tem muita facilidade, até facilidade entre aspas, mas a gente consegue até ser pacífico, não reagir. Agora, a gente responder com bem aquilo que está fazendo mal para a gente é um passo maior que a gente precisa dar. E segue então Kardec lá na questão 636, ele fala: o bem e o mal são absolutos para todos os homens? E ele diz, os espíritos respondem: a lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende sobretudo da vontade que se tem de praticá-lo. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Então aqui tem duas coisas importantes para a gente ver. Primeiro, que o mal já depende de uma vontade de você praticar o mal. E a outra é um grau de responsabilidade. Ou seja, toda atitude que eu faço em desacordo com a lei de Deus é mal para todo mundo da mesma forma? Não. Porque a gente falou aqui que o mal é a ausência do bem, né? Essa ausência do bem se dá por dois motivos: ou por ignorância ou por omissão. Ou você ignora essas leis, e aí tem duas maneiras de ignorar. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente entender. Porque a lei de Deus é como se você colocasse uma placa de aviso num lugar que é perigoso de você transitar. Lá no shopping, por exemplo, põe a placa piso molhado. A Ana Cláudia
está querendo pagar o estacionamento na frente de todo mundo, vê uma fila desviando aqui pelo que está sequinho, ela põe o coque dela, que ela já está naquele módulo ansiedade, sai correndo pelo piso molhado. O que vai acontecer? Ela vai escorregar e vai se machucar muito, certo? Ou seja, tinha um aviso ali de quem é a causa do mal que aconteceu com ela? Dela. Não é de quem lavou o piso, não é de Deus que põe a placa lá para sinalizar que tem perigo, não é ele que está provocando isso. Agora esse é um tipo de ignorância. Ela ignorou um aviso, uma lei, e quis fazer aquilo ali para chegar primeiro. Agora existe uma ignorância que é diferente. Uma criança de 2 anos que não sabe ler, está passando lá no shopping na mesma hora, e a criança sai correndo por tudo. Aí viu a Ana Cláudia correr, sai correndo, vai lá, escorrega e se machuca. Essa criança, ela pode ser responsabilizada da mesma forma pelo mal que aconteceu com ela? De jeito nenhum. Ela não tinha conhecimento daquilo ali que era perigo. Então, são 2 maneiras da gente ignorar. Certo? Você pode ignorar as leis de Deus tendo conhecimento dela e fazer aquilo ali porque quer fazer. Você vai ser responsabilizado, vai ter uma culpa. Ou você pode não ter a compreensão ainda dessa lei. Né? Apesar dela estar gravada na sua mente, você não teve ainda uma forma, não criou condições suficientes para você ter uma compreensão disso. E aí você vai errar por ignorância de uma outra forma, que vai ser menos responsabilizado do que se você tivesse conhecimento. Né? O que a gente está querendo dizer é assim, quanto mais conhecimento você tem das verdades, mais responsável você é pelas suas atitudes e mais culpa você vai ter se você fizer atitudes que te tragam um erro, uma consequência ruim. E então a gente vai na Gênesis, lá no capítulo 3, né, no item 7 da Gênesis, que diz assim: mas Deus, cheio de bondade, colocou o remédio ao lado do mal, quer dizer, do próprio mal faz nascer o bem. Chega um momento que o excesso da moral se torna intolerável e faz o homem sentir necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, sente-se obrigado a procurar no bem o remédio que precisa, sempre que, em virtude de livre-arbítrio. Quando um toma caminho melhor, é por sua vontade e porque reconheceu a desvantagem. A necessidade o compele a melhorar moralmente para ser mais feliz, pois essa mesma necessidade o obrigou a melhorar as condições materiais. E ele segue falando: pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. O mal não é mais um atributo distinto, assim como o frio não é um fluido especial. Um é negação do outro. Onde o bem não existe, há necessariamente o mal. Não fazer o mal já é o começo do bem, é o que a gente falou. Deus só quer o bem, o mal somente vem do homem. Se houvesse na criação um ser encarregado do mal, o homem não poderia evitá-lo. Contudo, tendo a causa do mal em si mesmo e ao mesmo tempo tendo o seu livre-arbítrio e por guia as leis divinas, ele o evitará quando desejar. Aqui está mais uma vez falando que a gente pode evitar o mal quando desejar. E na pergunta que a gente leu, ele diz que o mal depende da vontade para que ele seja feito. Então uma coisa combina com a outra. Né? Se você tem o seu livre-arbítrio, a sua inteligência, você pode evitar o mal se você desejar. Basta você usar a sua inteligência, o seu livre-arbítrio, e que se falte conhecimento, você busque os conhecimentos necessários para você tomar aquela decisão, que você vai saber perfeitamente evitar o mal. Então vamos seguindo aqui. Aí o Kardec faz um comentário na questão 637 do Livro dos Espíritos. As circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. O homem frequentemente comete erros que, por serem consequência da posição em que a sociedade colocou, não são menos repreensíveis.
Ou seja, não importa a sua classe social, quanto de conhecimento você tem ou não, se você comete o mal, ele não deixa de ser repreendido por conta disso. Né? Não é excludente de culpa no mal que você está cometendo você ocupar uma classe social maior, você ter mais conhecimento, pelo contrário. Né? Porém, a responsabilidade é proporcional aos meios que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Aí sim. Aí também não importa aonde você está. Se você tem mais capacidade do que outro de compreender o bem e o mal, você vai trazer mais culpa para os erros que você cometeu. É por isso que o homem esclarecido que comete uma simples injustiça é mais culpado aos olhos de Deus que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. Ou seja, o erro de um índio, de uma pessoa que vive uma vida isolada da nossa cultura, né, e não ter acesso a tudo isso que a gente tem, é uma coisa que pode ser uma coisa mais grave, que você entenda, mas se é da cultura dele, não é tão grave quanto aquele que tem acesso a esse conhecimento, tem capacidade de compreender e comete uma injustiça que seja até, na nossa visão, de menor gravidade. Mas não é isso que dá a maior ou menor responsabilidade para o erro que a gente está cometendo. É a nossa capacidade de compreender o bem e o mal. E a 638 ela fala assim: às vezes o mal parece ser uma consequência da força das coisas, como é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição, inclusive do seu semelhante. Pode-se dizer então que há uma infração à lei de Deus? O que ele está perguntando aqui? Matar alguém é crime, né? Você está tirando a vida de uma pessoa, você está, mais do que isso, você está impedindo que ela siga a sua jornada evolutiva. Às vezes ela tem ainda muita coisa para oferecer de bom ou de ruim que ela precisa espiar ou resgatar aqui, e você está tirando essa oportunidade da pessoa seguir. Você interferiu no ciclo dela. O que o Kardec está falando aqui é que às vezes você é obrigado a tirar a vida de uma pessoa por necessidade. Sim, quando? Entra uma pessoa na sua casa e vai matar a sua filha. E você está vendo que isso vai acontecer e você tem que ter uma arma na mão. Você pode e deve proteger a vida da sua filha ou até a sua própria vida. A pessoa vai para cima de você com um machado e você tem um revólver. É lícito que você se defenda, né? Você vai tirar a vida dessa pessoa. E aí, você está cometendo mal ou não está cometendo mal? Outro caso para a gente refletir: na guerra. Na guerra você é convocado para uma guerra. Você não tem vontade de matar ninguém, mas você está lá com uma arma e está num fronte de batalha contra pessoas que são rotuladas de seus inimigos. Você está ali em um fronte. Aquela pessoa está com a arma apontada para você para ela. Quem puxar o gatilho primeiro vai matar, e vai matar por dever até de que não pode. Patriota. Nesse caso, olha o que eles respondem: o mal não deixa de ser mal, embora seja necessário, mas essa necessidade desaparece à medida que a alma se purifica, passando de uma existência a outra. Então, o homem se torna mais culpado quando o comete, porque o compreende melhor. Para a gente entender isso aqui, nós vamos lá na questão 748 e 749 do Livro dos Espíritos. A 748 fala sobre o homicídio e ele pergunta assim: Deus perdoa o homicídio em caso de legítima defesa? Que foi um dos exemplos que a gente deu aqui. Ele diz: só a necessidade pode desculpá-lo. No entanto, se for possível preservar a vida sem atentar contra a do agressor, é isso que deve ser feito. Ou seja, você pode matar a pessoa, mas tinha a possibilidade de você preservar a vida daquele e sem sofrer um atentado à sua vida? Se tinha essa possibilidade, é isso que você tem que ser feito. Porque o mal não vai deixar de existir. Né? E aí ele faz a 749. O homem é culpado pelos homicídios que comete durante a guerra? Não. Os espíritos respondem: não.
quando é obrigado a fazê-lo por força das circunstâncias, mas é culpado pelas crueldades que comete, e seu sentimento humanitário será levado em conta. Então, numa guerra pode acontecer isso. Tem gente que mata com requinte de maldade, porque acha que é o inimigo. Essa crueldade, ela não é perdoada. Não tem nenhum atenuante para isso. Agora, se você, numa guerra, você tira a vida de alguém e se arrepende muito, com muita dor no seu coração, porque você está tirando a vida de um irmão, e você está fazendo isso porque você não tem outro recurso, você não pode deserdar que você é morto, você tem pena de deserção, então não tem como. Então existem, né, essas situações, essas circunstâncias que você pode ter uma situação que você atenta contra a vida de alguém, promove a destruição e não tem essa culpa, porque você não podia fazer de uma maneira diferente. Tem culpa quem? Quem promove a guerra, seja lá por que motivo foi, por egoísmo, por ambição, né? Mas a pessoa que está lá no fronte, praticando a guerra, é diferente, né? Vai responder quem deu causa a uma guerra que não tem necessidade. Então a gente volta. Então a gente vai agora para a questão 642, para a gente poder... E o Kardec pergunta: basta não praticar o mal para agradar a Deus e garantir sua posição no futuro? E é não. A resposta, mais uma vez, porque a gente já falou aqui. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, o bem a gente tem que fazer no limite das nossas forças. Se esforçar realmente, a gente vai ver aqui as duas questões mais para frente, que o bem, ele é medido assim como tem uma graduação para você o mal de acordo com o seu conhecimento, o bem, ele é maior o bem que você faz na razão direta do sacrifício que você faz para promover esse bem. Quanto mais sacrifício você faz para promover esse bem, mais mérito tem a sua ação. O que significa isso? Se eu dou aquilo que eu não tenho suficiente e eu divido isso, eu tenho um mérito muito maior do que aquela pessoa que dá só a sobra. É a parábola do óleo da viúva, né? Que ela dava só um pouquinho e aquele cara que tinha muito dinheiro ia doar, fazia uma pompa para fazer a doação, para chamar a atenção para ele. Foi lido aqui no Evangelho com a mão esquerda, que a gente não sabe o que vai fazer à direita, exatamente isso. Né? Que a gente não faça o bem visando ostentação. Porque se você visa ostentação e o aplauso, você já recebeu isso e você não vai receber mais nada por isso. Né? O bem, ele tem que ser praticado. E o que tem que ser visto é o resultado do bem que você fez, é a obra e não o autor da obra. É isso que serve de exemplo. É o resultado da obra que dá exemplo para que outras pessoas queiram fazer o bem. Não importa quem é o autor. E para a gente ir já para o encerramento, né, fala assim, ó. Pergunta assim, ó. O mérito do bem, é na pergunta 646, o mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições, ou seja, há diferente grau no mérito do bem? E a espiritualidade responde: o mérito do bem está na dificuldade. Não há mérito em fazer o bem sem sofrimento e quando ele nada custa. Deus tem mais consideração pelo pobre que reparte seu único pedaço de pão do que pelo rico que só dá o seu supérfluo. Jesus disse isso a propósito do óbolo da viúva. Então foi o que a gente acabou de comentar aqui. E só para a gente encerrar, eu vou trazer uma citação de Leon Denis, do livro O Problema do Ser, do Destino, o Problema do Ser, do Destino e da Dor, né? Que ele fala assim: o mal não tem, pois, existência real. Não há mal absoluto no universo, e a gente viu isso aqui. Mas em toda parte, a realização vagarosa e progressiva de um ideal superior, em toda parte se exerce a ação de uma força, de um poder, de uma coisa que,
conquanto nos deixe livres, nos atrai e arrasta para um estado melhor. Por toda parte, a grande lida dos seres trabalhando para desenvolver em si, à custa de imensos esforços, a sensibilidade, o sentimento, a vontade e o amor. A gente tem essa tendência, a gente é arrastado a fazer o bem. Existe uma lei de Deus que é a lei de progresso. Ninguém está aqui para andar para trás. Ninguém está aqui para ficar estagnado. A gente é arrastado. Por mais que a gente insista em relutar contra isso, a gente pode tornar mais sofrido o aprendizado para você sair dessa região de conforto. Mas aí você vai sofrer muito e vai aprender pela dor. Mas a gente não tem como resistir, porque esse é o destino de todos nós. É fazer o bem, é ser bom e atingir a gentilitude. É potencializar o bem que tem dentro da gente. Isso é inevitável. E todo mundo vai atingir. E Humberto de Campos, no livro Brasil, Pátria, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, ele diz assim: o bem é o único determinismo divino dentro do universo. Determinismo que absorve todas as ações humanas para as assinalar com o sinete da fraternidade, da experiência e do amor. Ou seja, o bem é determinismo sim, é vontade soberana de Deus que a gente faça o bem, e por isso todos nós vamos fazer o bem. E por isso que é importante a gente estudar e ouvir isso várias vezes, para que quando a gente saia daquele portão ali, a gente comece a se conscientizar que a gente precisa fazer um esforço maior, para a gente deixar de praticar o mal por omissão, que a gente possa realmente começar a fazer o bem, porque quando o nosso mundo passar por um mundo de regeneração, o bem já vai começar a ser preponderante. Então, que Deus abençoe as nossas escolhas, ilumine nossos corações para que a gente busque sair dessa nossa ociosidade, que a gente busque praticar o bem na medida do tamanho das nossas pernas, das nossas forças, das nossas competências, das nossas virtudes. Obrigado pelo carinho e atenção de todo mundo. Gratidão, Valdo, gratidão, Ana, por me chamar aí.